Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre XPLG11, o fundo de logística da XP. Um fundo que não aparece muito aqui no canal, né? Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, aqui vou dar uma impressão sobre. Primeiro falar aqui sobre a remuneração, sobre o rendimento XPLG11. Depois vou dar uma olhada no portfólio após as emissões recentes que o fundo fez. Então, o XPLG11 está aqui com rendimento de 0,89% ao mês, no momento que eu estou gravando, isso com rendimento de 82 centavos. Então, um belo rendimento após aqui o fundo ter apresentado uma queda, né? Desde meados de abril, desde o dia 17, o fundo vem caindo aqui praticamente em linha reta, já que é o cerca de 10%. Com relação ao motivo dessa queda, muito provavelmente está relacionado aquela questão de trocadores de cota, né? Apesar de que um desses trocadores de cotas era RBRL e o gestor disse que não pretendia fazer venda do ativo no prejuízo, né? Então, teria que ser outro. Mas acho que teve outros trocadores também. Acho que tem aqui Xpin também teve troca de cotas. Enfim, uma zona aqui, né? Essa questão de troca de cotas. Mas aqui, destacar um ponto importante. SPLG está aqui um rendimento bem interessante com esses 82 centavos. No entanto, a gente tem sempre que tomar cuidado em fundo tijolo com a questão da renda inflada. Por isso é importante calcularmos o resultado recorrente. E aqui eu fiz isso para XPLG11 e aqui vocês estão vendo uma tabelinha que eu montei aqui dos últimos 12 meses. E aqui o cálculo é o seguinte, eu peguei o resultado, peguei aqui o quanto que foi de resultado não recorrente, ou seja, aqui de lucro imobiliário, extrair esse valor até chegar no recorrente. Então, fiz aqui para 12 meses e cheguei num recorrente de 67 centavos em XPLG. Sendo que aqui o resultado médio seria de 82 centavos. Portanto, isso aqui é um valor bem reduzido, tá? Agora, aqui antes de continuar, lembro vocês que essa questão de cálculo de resultado recorrente é um dos benefícios para os membros nível Master para cima aqui do canal, tá? Para os assinantes. Isso aqui dá bastante trabalho calcular esse tipo de coisa, tá? Enfim, caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição. No entanto, apesar de ter encontrado esse valor baixo, depois ao estudar o relatório, notei o seguinte: tinha aqui, ó, um FII chamado NE Logistic Fees, cujas cotas são 100% detidas pelo FII, ou seja, um FII proprietário, onde o gestor ele consegue reter resultados. Marquei aqui para ver ver valor informe. Deixa eu abrir aqui informe mensal para vocês. Aqui, ó, FIIs, 419 milhões de reais. Ou seja, valor bem considerável aqui nesse imóvel, nesse FII proprietário, onde isso tem total controle sobre os valores que estão sendo gerados ali, seja ganho de capital ou de também resultado recorrente. Então, tudo isso distorce muito esse cálculo que eu faço, né? Aqui no caso, então, o XPLG11 não tem muita confiabilidade aqui nesse número, mas tem muito fundo aqui, tijolo, que eu consigo obter um bom valor, tá? Chegar num valor bem próximo a um valor realista. Ok? Então, aqui, XPLG tem sim uma renda inflada, no entanto, o resultado recorrente acredito que esteja maior do que isso, tá? Seja maior do que acaso 70 centavos. Ok, agora continuando aqui, avaliando o portfólio de XPLG11. Ok, primeira coisa aqui comentando sobre os locatários, sobre os inquilinos. Então aqui vários inquilinos, Mercado Livre, Leroy Merlin, Renner, SB, não sei quem que é SB, tá? Então aqui bons inquilinos, mas aqui a gente tem a Mobile da Tokstok, uma empresa que está em recuperação extrajudicial. No entanto, deu uma verificada aqui, a Mobile está num galpão positivo.
Tá aqui num bom galpão. Aqui, ó, Mobile. Mobile tá no galpão em Cajamar. Cajamar é uma excelente região, né? A região aqui é muito forte em galpões logísticos. Então, mesmo que o inquilino venha a quebrar, ficar inadimplente, é que basta realizar o despejo dele e trocar por outro. Então, não preocupa que essa exposição a uma empresa de recuperação judicial. Se o imóvel ele é bom, ele não depende de inquilino, então não tem problema. Ok, temos que também a Via Varejo, ou seja, Casas Bahia. No entanto, a Via Varejo, ela já se reestruturou, né? Fez uma estruturação lá com credores, teve a troca de dívida por ações, deu uma bela de uma diluída no acionista minoritário, ou seja, se ferrou, que muito bem feito. Não sei quem é maluco de comprar varejista aqui no Brasil, o próprio Barsi já disse, né, que varejo só tem dois tipos, aquelas que já quebraram, aquelas que ainda vão quebrar. Mas enfim, teve estruturação, então Via Varejo aqui acredito que esteja numa situação melhor do que melhor do que estava há algum tempo atrás. Vamos ver aonde que eles estão. Via Varejo está em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Cachoeirinha está ali no leste mile de Porto Alegre, tá? Então, também não acho que seja motivo para preocupação. Ok, vamos aqui o próximo tópico que eu tenho para comentar com vocês. Com relação aqui à vacância. Estamos com vacância de 8,1, vacância até que elevada, né? Nós podemos notar que tivemos aqui um pico, a vacância mais que dobrou aqui no mês de fevereiro de 2026. E o que foi que aconteceu aqui? No caso, foi a aquisição de. Aqui foi o portfólio de RBRL, que dentro veio um galpão especulativo que se encontra vago. Aqui, ó. Esse imóvel aqui na Imigrantes, está com vacância de 100%. E aqui dando uma olhada nos documentos de XPLG, aqui num fato relevante do dia 10 de fevereiro agora de 2026, aqui fala a respeito desse imóvel e aqui a gente está falando de que tem um prazo de 9 meses de prêmio de locação, ou seja, renda mínima garantida. Então aqui começou no mês de fevereiro, já se passaram 4 meses aqui, ainda não fizeram a locação desse imóvel, ainda tem mais 5 meses, né? Enfim, se eles não fizerem aqui a locação desse meio tempo, vai ter queda do resultado. Eu não acredito que impacte o rendimento, o fundo tem bastante reserva, principalmente guardar dentro daquele fundo proprietário, mas enfim, aqui é um ponto para alertar para vocês. Aqui um bom imóvel, tá? Tá bem localizado. Com relação à avaliação dos imóveis em XPLG. Olha, deu uma analisada aqui galpão por galpão na localização. Aqui de locação ruim tem esse imóvel aqui no Rio de Janeiro, em Seropédica, vacância 37%. Tem aqui esse imóvel também vago, mas pelo menos especulativo. Aqui o vacância mais elevada, tem esse aqui no Cislog Galeão, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também dando mais trabalho, tem aqui o HGLG também lá no Rio de Janeiro, galpões vizinhos. Então, aqui até a transação com o HGLG devido à dificuldade lá para estava atravessando, acho que eles juntaram os condomínios aqui para reduzir custos e melhorar a competitividade, mas no restante aqui a maioria está ok. E aqui me chama a atenção alguns imóveis, como esse Gaia, Barão de Mauá, Hortolândia, Gaia. Ó, esse aqui acho que foi herdado de XPIN 11, né? Fundo industrial. Então aqui a XP mandando para ver para dentro o imóvel industrial, até onde eu sei que trata de imóvel industrial, né? Mas, enfim, aqui meio que vale tudo para aumentar o patrimônio sob gestão. Ok, comentando agora sobre o endividamento. Aqui a gente tem uma
contas a pagar de 805 milhões de reais. Então seria a dívida bruta. A dívida líquida, que no caso tem 212 milhões de reais em caixa. No caso, endividamento líquido de 600 milhões de reais. SPLG tem 6 bilhões, então aqui é uma alavancagem de 10%. Alavancagem de 10% não vejo motivo para preocupação, tá? No entanto, aqui incomoda a presença de endividamento indexado ao CDI. Isso daqui tem um custo caro, né? Pesa bastante sobre a DRE. Então é um ponto que eu vejo como negativo da alavancagem, essa alta indexação no de indexação ao CDI. Que com relação à gestão, como eu não acompanho o XPLG de perto, fica meio difícil de opinar, né? Mas a XP ninguém gosta da XP. A XP todo mundo tem um pé atrás com a gestora. Ok? Realmente tem que ter muito pé atrás. Aqui eles não estavam conseguindo crescer, deram aqui algum jeito. Deram aqui várias trocas de cotas. Aqui, ó. Vê que no fundo praticamente dobrou de tamanho, basicamente apenas com essa questão de troca de cotas. Ok, então o XP sempre tem que prestar bastante atenção. Então, concluindo aqui, dando minha opinião sobre o fundo. Olha, eu vejo o XPLG como inferior aos demais fundos de logística, tá? Nem tanto pela questão do portfólio, mas por conta do nível de complexidade. É, eu não entendo alguns pontos aqui, eu não consigo estimar o resultado recorrente, algo que me incomoda bastante, bastante mesmo, isso que não me deixa confortável em XPLG11. É que eu sei que tem muita gente que investe mesmo sem estar entendendo nada, mas enfim, esse aqui não é meu perfil, tá? Para mim, fundo imobiliário deveria ser algo muito simples, principalmente a gente está falando de fundos de tijolos. Mas apesar disso, não é um fundo para se jogar fora, não, tá? Então, aqui com bom desconto, não teria mal nenhum. Ok, então é isso. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.